I'm a man on a mission. I don't need no permission. Fala, minha gente, tudo bem? Eu sou Giovanni Benites. Seja bem-vindo a mais um episódio do De Propósito Podcast. E hoje, neste episódio, eu tô com uma querida que é terapeuta psicanalista. Ela é especializada em gestão de emoções para os negócios. O Augusto Cury viu o talento dela e chamou ela para estudar com ele, trabalhar com ele ali academicamente, e ele chamando, quem dirá nós, se nós não iremos chamar a nossa querida Dani Vidal para estar conosco. Seja bem-vinda, Dani, muito bom ter você aqui. Ai, muito obrigada, eu que agradeço demais, é muito bom estar aqui, poder dividir um pouquinho e receber um pouquinho de você. Muito legal, a Dani que posso dizer assim, é uma querida já indiretamente por causa do Ed, que esteve conosco abrindo a série de episódios aqui do De Propósito. É muito legal saber que vocês têm uma família altissimamente preparada, fora da curva. Eu tava pensando sobre isso, eu falei, caramba, o Ed é um cara muito legal, inteligente, preparado. A Dani também, agora que eu tô conhecendo, primeira vez que a gente tá se vendo. Mas assim, é muito legal ter vocês aqui. Muito obrigado mesmo, é um presente para nós. Eu que agradeço. Eu acho que vai ser extremamente enriquecedor. A gente sempre tem um esquenta antes de começar o episódio. Eles chegam mais cedo, passam 1-2 horas com a gente. O Gui aqui também, que eu não vou deixar de agradecer. A gente começa a se envolver nas conversas do dia a dia. A gente tem que, às vezes, cortar a conversa, senão a gente não grava o episódio. Mas muito, muito bom. Obrigado, Dani. Dani, carioca, de onde? O que você está fazendo hoje? Eu sou carioca há mais de 40, né? Tá bom. 40 a mais. 40 a mais do Rio. Quase 50. Mas eu vivi durante 40 anos no Rio e depois eu vim morar em São Paulo. Legal. Né? Porque eu e o Edgar casamos, ele já estava vindo morar aqui. E nós viemos nós e a nossa família, né? Que legal. Eu trabalhei muitos anos no mercado financeiro, trabalhei em torno de 18 anos no mercado financeiro. E aí eu fiz uma pequena, grande transição de carreira. E hoje eu trabalho literalmente servindo pessoas para ajudá-las a caminhar através do autoconhecimento. Legal, muito bom. Nasceu onde no Rio? Eu nasci... Eu não sei o bairro, mas eu morava em Cascadura, que é um bairro assim... Ele é o subúrbio de Madureira, que Madureira todo mundo conhece, que já apareceu em novela e tal. Vivi lá até os meus 18 anos. 18 anos eu saí, fui morar na Barra. Uhum. E aí vivi na Barra até me mudar para São Paulo. Pra São Paulo. Saudades do Rio? Só para visitar. Hoje você também gosta, chegou a trabalhar lá, né? Trabalhei, eu fiquei... Não nessa nova área, mas toda a minha vida na área financeira foi no Rio de Janeiro. Foi no Rio? Que legal. Foi. Que legal. Eu achei que já era São Paulo, que é uma... Não, eu vinha para São Paulo, era comum. Ponte aérea. Mas eu era alocada mesmo no Rio. Que legal. Irmãos, como é que foi a infância? Tenho 2 irmãos. Tenho um irmão mais velho, que é o Fernando. Tenho um irmão mais novo, que é o Bruno. Eu era a menina do meio, né? Eu tive uma infância sensacional. Que legal. Né? Não tive uma infância rica. Tive uma infância... Eu não vou dizer pobre, porque eu acho que essa palavra é muito pejorativa, sabe? Eu tive uma infância normal. Eu brincava na chuva, na rua. Sem excessos de... Não tinha falta, mas também não tinha regalias. A gente tinha eu tive uma infância muito rica de amor. Legal. De pai, mãe, tios, avós, irmãos, amigos. Uhum. Né? Aquela cena de que a gente olha criança brincando na rua, pique-esconde, pique-bandeira. Isso tudo eu vivi... Subir em árvore, comer fruta de árvore, essas coisas, eu fiz tudo isso. Então eu tive uma infância muito rica nesse sentido. Né? E dos irmãos presentes, dos primos. A família estava sempre reunida? Sempre reunida. A minha família até hoje, hoje cada um mora em um lugar, em um estado. Meu irmão já até morou, meu irmão mais velho já morou fora do país e tal. Mas a gente, sempre que a gente pode, a gente se reúne. Legal.
Meu irmão ficou alguns anos fora do país, ele voltou. Então, ano passado, nós nos reunimos todos na casa da mãe, no Rio de Janeiro. Então, assim, eu digo que é um privilégio ter tido a infância que eu tive. Porque ela não era rica de dinheiro, mas ela é rica de tudo aquilo que o dinheiro não tem condições de comprar. Que mantém a saudade saudável. Exatamente. Mas que legal. Quando você fala que você fez uma baita mudança na vida profissional, tem uma coisa que a gente estava falando aqui offline, que foi quando você disse assim, que você sempre foi uma criança questionadora. Não tinha um perfil de aceitar as coisas por aceitar, no automático. Eu sempre entendi que eu precisava entregar o meu melhor, então eu nunca fui uma criança... Faz de qualquer jeito. Não dava pra mim. Não existiu qualquer jeito. Não existia. Eu sempre entreguei. E eu não olhava pro que era o melhor do outro. Tá. Eu olhava o que eu queria fazer e eu tinha que chegar naquele lugar que eu queria. Então, eu sempre me desafiei comigo mesmo. E era perfil teu, porque eu falei assim, isso era uma coisa de família, não? Você já tinha um brilhinho específico ali, assim, uma consciência diferente. Um exemplo, vamos brincar de boneca. Vamos costurar? Vai ser o melhor vestido. Né? Caraca. Não vai ter a linha pendurada. Não, tem que ser igual que eu comprasse na loja. Tem que ser perfeito. Tem que ser o melhor possível ali. Então eu sempre fui assim. Uma dedicação, né? Seu perfil de dedicação e coragem. Que você Sim. Legal. Eu sou muito... Eu digo que uma das características minhas que eu sempre reconheci foi determinação. Tá bom. Legal. Né? Sempre fui muito determinada e muito corajosa. Porém, sempre tive medo. As pessoas falam, você é muito corajosa, não tem medo. Pelo contrário. O meu medo e a minha coragem, eles sempre andaram de mãos dadas. Tá. Então, eu sempre vi o medo, as possibilidades que o medo me trazia, mas como eu posso fazer para enfrentá-lo? Então, a coragem e o medo sempre foram grandes parceiros na minha vida. E na medida certa, sim, vai que vai. Algumas vezes desequilibrava, né? Que dá mais medo, outras a gente tem mais coragem. Mas sempre fiz eles caminharem juntos. Ô Dani, você começou falando que fez uma baita carreira no mercado financeiro, mas como que você se introduziu ali em vida de trabalho, na vida profissional? O que você queria ser desde pequena? Tinha alguma coisa na tua cabeça? Eu nunca tive, assim, uma coisa pré-determinada. Quando eu fui quando eu estava com 17 anos que eu ia entrar para a faculdade, eu queria fazer psicologia, que eu achava legal, né, entender as pessoas. Meu pai e minha mãe foram muito contra na época, né? Meu pai falou, tá maluca, psicólogo não ganha dinheiro, não sei o quê. E o que eu fiz? Eu digo que eu nunca tive medo dos meus pais. Tá. Eu tinha medo de decepcionar, porque eu sabia tudo que eles precisavam fazer para me formar, para me ajudar a me constituir como um cidadão. Então, honrar o pai e a mãe mesmo nesse sentido. É literalmente isso. Então, eu tinha muito medo de fazer algo para decepcioná-los. Nesse momento, eu falei, que vai ter contato com gente também, que eu vou poder entender gente? Vou fazer direito. Legal. E eu fui fazer direito. Total, tem muito contato com gente o tempo inteiro. E aí eu fui fazer direito e trabalhei no Jornal do Brasil. Foi meu primeiro trabalho de carteira assinada. Foi no Jornal do Brasil. Eu fui ser estagiária de direito no Jornal do Brasil. Fiz uma prova, entrei. Fiquei lá durante um período. Saí porque eu precisava... Eu ia casar na época. Eu era muito novinha. Eu casei com 18 para 19 anos. Caraca, nova mesmo. Era muito novinha. E aí eu falava, eu quero uma coisa melhor, não quero ser só estagiária, quero ganhar mais, quero poder comprar mais coisas, quero poder ter as minhas coisas do jeito que eu acredito. E aí eu fui começar a ver, e uma amiga minha falou assim, esse eu acho fantástico, estão contratando para ser telefonista de banco. Uau. Eu falei, nossa, eu vou. Que incrível, né? Incrível. Que profissão. Profissão. Aí ela falou assim, não, mas não é mais telefonista, é telemarketing para venda. Eu falei, melhor ainda. É inglês, deve pagar bem. Aí fui. E na realidade, conforme eu fui fazendo as entrevistas, e foram 6 meses que eu fiz de processo seletivo,
Eu comecei 6 meses. Desculpa, eu sou de RH. Quando eu ouço isso, eu falo, que loucura, 6 cara. meses. Eram 1.000 e poucas pessoas que entraram no processo. Na realidade, não era. Eles não me colocaram para essa vaga. Eles analisaram o meu currículo, eles me colocaram para uma nova vaga que eles tinham criado. Na época, era o Unibanco. Tinha lançado aquele 30 horas, né, e tal. E aí, eles iam fazer um novo cargo, que era entre o auxiliar e o gerente master, né? E eles iam botar pessoas ali. Caraca. E aí eu fui. De telemarketing De já telemarketing entrou... eu entrei como gerente. Isso em agência? Em agência mesmo. Então, a tua carreira foi aquela tradicional do banco mesmo. Vai pra agência. Só faltou você possa te ajudar, né? O seu perfil já foi acima. E aí eu entrei, assim, quando falaram que era pra agência, faltando 2 entrevistas para terminar, eu determinei a agência que eu queria ir na minha cabeça. Eu vou trabalhar nessa agência. E eu falava, a gente era em torno de 25 e nós terminamos em 13. Caramba. Começou com 1.000, né? Enfim. Peneirão. E quando chegou o dia de anunciar as agências, que cada um ia ficar, quando anunciaram a minha, as 13 pessoas vibravam. Porque eu queria muito aquele lugar, porque era próximo de onde eu estudava e tal. E eu fui muito feliz. Eu falo que o mercado financeiro me trouxe coisas maravilhosas. E aí não trabalhei só no Unibanco, aí eu trabalhei em vários bancos, mas sempre voltado a atendimento e excelência. Eu sempre trabalhei com um público mais selecionado, um público de alta renda. Como se fosse um key account ali, que vai fazer só o público mais premium. Isso, aí fui até eu chegar na área só de investimentos. Né? Aí eu já fui trabalhar em lugares mais seletivos, trabalhei no Safra, Citibank... Aí trabalhei num banco que ficava na Zona América, então fazia offshore. E fui me desenvolvendo, mas sempre faltou alguma coisa. Tá? E eu tinha um senhor que foi meu cliente durante muito tempo, e eu estava num determinado banco, na mesa de operações, a gente fez uma operação financeira, a gente fez uma divisão patrimonial, ele já tinha uma certa idade. E a gente conseguiu fazer toda a divisão patrimonial, tudo. Ele queria dividir tudo que ele tinha. E aí ele me chamou para almoçar, ele e a esposa. E nesse dia ele falou assim... Foi a primeira vez na minha vida que eu consegui falar de dinheiro com os meus filhos e eu não tive um problema. Porque eu quis fazer entrevista com os filhos, entender o que os filhos pensavam. Eu quis entender quem eles eram, para que na hora que o pai e a mãe fizessem a divisão patrimonial, não gerasse desgaste entre eles, né? Um tá achando que é mais, outro tá achando que é menos e tal. E eu só tenho que te agradecer por isso. Que a estratégia foi você que desenhou junto com ele. Pra gente fazer. Caramba, que legal, cara. E aí ele falou assim, mas eu não posso sair daqui sem te dizer uma coisa. Você é excelente com números. Você sempre cuidou do meu dinheiro. Você sempre fez eu ter os meus lucros. Você sempre teve cuidado em entender o que eu queria para que eu não pusesse os pés pelas mãos. Mas o seu talento não está em cuidar de dinheiro. O seu maior talento está em cuidar de gente. Porque você tem um olhar para pessoas que ele tinha mais de 80 anos. Tá. E trabalhou em RH. Tem sabedoria para falar, né? Trabalhou em grandes empresas e tal. Ele falou que pouquíssimas pessoas na minha vida eu vi ter. Que legal. Então, se em algum momento você se perguntar e se questionar, olhe para o seu real talento. Porque isso é o toque de Deus na sua vida. É que assim, as coisas vão dando certo. Sim. As coisas foram dando certo. Em algum momento você, antes disso, em algum momento você... talvez você tenha tido equipe, gerenciado pessoas, times... Tive. É porque ao longo do meu caminho, eu tive alguns processos que me fizeram ter cortes na carreira. Né? Eu estava muito bem, eu resolvi montar uma empresa, fiquei com ela... Uma empresa nada a ver com o mercado financeiro. Fiquei com ela durante 5 anos. E aí, eu era casada na época com o pai da minha filha mais velha. Tá bom. E ele ficou doente, teve uma doença terminal e veio a falecer. Então, esse período, eu me afastei de tudo.
Aí eu tive que voltar. Aí volta tudo de novo. E assim, eu saí e voltava para o mercado financeiro. O mercado financeiro... Você era uma autoridade no negócio, né? Ele te chamava. Me acolhia novamente. Não, vem e tal. E é uma comunidade, essa parte do financeiro é uma comunidade bem pequena, né? É. Eu falo pela minha esposa, não são muitas pessoas. As pessoas acabam transitando realmente nas organizações, né? E, só que eu entendia que existia algo em mim que precisava ser alimentado. Que ele só era alimentado quando eu cuidava das pessoas no mercado financeiro. Tanto dos clientes quanto pessoas que trabalhavam comigo. É um mercado que consome muito. Quando a gente trabalha em gestão patrimonial, quando a gente trabalha com investimentos, é um mercado que te consome muito. Eu não gosto de fazer nada meia boca, então, para mim, não conseguir chegar numa determinada meta ou que a minha liderança me entregou, que eu me entreguei, para mim é muito frustrante, né? E no mercado financeiro você não depende só de você, né? Tudo um aparato por trás. Você depende do mercado também. Isso, você tem que acompanhar tudo, né? Meus clientes não moravam só no Brasil, então às vezes eu não era aquela pessoa que trabalhava como todo mundo, de segunda a sexta, de 8 às 6. Não, eu às vezes trabalhava sábado, domingo, feriados, porque eram dias que os meus clientes poderiam me atender. Depois eu deixei de ser CLT e aí eu fui ser uma profissional liberal mesmo, né, dentro dessa área. Virou PJ. Isso. E aí você tem uma maneira de enxergar o trabalho diferente. E eu acredito que isso foi o meu grande diferencial. Eu sempre enxerguei que eu tinha que empreender em qualquer lugar que eu tivesse, em qualquer coisa que eu fizesse, profissional ou não. Uma postura, não é necessariamente um formato de contratação. Isso, não é só ganhar dinheiro. Empreender não é sobre montar uma empresa, é sobre ganhar dinheiro. É a forma como você vê, como você se coloca na vida. E eu vim e vivi ali, né, naquele mundo. Mas chegou uma hora que faltava. E durante muito tempo, eu acho que eu posso botar aí uns 4, 5 anos, eu vivi nesse processo, né, de angústia. O mercado financeiro tem um processo de consumo da gente emocionalmente, né? Principalmente quando você se compromete demais, porque você tem que se comprometer sim, mas você não pode se deixar de lado, né? Isso que você está falando, você sabe que uma das grandes discussões que eu tenho comigo mesmo é essa coisa da percepção e do florescimento do propósito. Você falou uma coisa que eu acredito muito, que é esse incômodo que ele começa sutilmente a questionar se as coisas fazem sentido. É por isso que eu coloquei a primeira pergunta, que você falou, eu sempre fui uma pessoa questionadora desde pequeno. Eu acho que se valeu disso agora. Isso que você falou eu achei fantástico, porque me veio um insight gigante da minha vida agora. Eu sempre cuidei de gente. E aonde foi que o meu propósito se aflorou? Quando o pai da minha filha ficou doente, e eu falei isso aqui antes, não tem problema nenhum de repetir, independente da religião de cada um, eu acho que Deus é fantástico, maravilhoso. Ele na minha vida, eu não tenho como explicar. Ele é top. Ele é top. Ele é um negócio... E eu sempre tive muito apoio da família do meu falecido marido, do pai da minha filha que faleceu, né? O pai dela faleceu, enfim. E aí eu vivia cuidando de gente. E eu cuidava sem esperar que a pessoa fizesse algo por mim. Sem maturidade, às vezes as pessoas olham isso e acham que você é burro de carga, que você tem uma entrega maior do que é necessária, que você está ali, que você tem uma submissão, faz qualquer coisa. E não é isso. Porque eu sempre acreditei que eu ia entregar e que Deus ia me devolver, não era aquela pessoa. Então ia vir de outro lugar, de alguma forma te preenche, não? Eu me sinto feliz em fazer aquilo. E aí, eu fiquei viúva, com uma filha de 6 anos. Não é um lugar confortável nem fácil, tá? Mas é um lugar simples. Por quê? Porque é o que tem. E nesse momento, quando a minha filha tinha 6 aninhos,
eu e várias pessoas nos unimos, várias mulheres, amigas. E nós viramos um clã de mulheres que se ajudavam. A gente, até hoje, nós somos muito amigas. Que legal, cara. Muito. Uma comunidade Uma ali comunidade. que floresceu. Nós somos... A gente tinha umas 4, 5, foi agregando. Hoje a gente tem mais ou menos umas 9, 11 mulheres. Nós somos muito amigos, a gente tem um grupo, a gente se fala, a gente briga, mas ninguém pode tocar em nenhuma de irmão, nós. né? Isso. A gente se mata aqui, mas de fora ninguém pode interferir. Eu digo que existe a família da terra e a família que Deus nos entrega. Tá bom. Elas são parte da família que Deus me entregou, que Deus me presenteou. E elas me ensinaram muito sobre essa questão da reciprocidade, da aproximação, do cuidar num sentido mais amplo de vida. A maioria não morava, as famílias não moravam no Rio, e eu digo que elas me prepararam para morar em outro lugar onde eu não tinha minha família. Você viu nelas? Eu vi nelas. Até hoje, assim, se eu pegar o telefone e falar, cara, eu preciso de ajuda, elas se unem para ver quem vai poder vir para cá para me ajudar. Caraca, que legal isso, então eu digo que isso é um presente de Deus, porque não é todo mundo que tem isso, né? Realmente. Então, e elas me ensinaram a ter um vínculo. Foi uma troca gigantesca. Quando você... O propósito do podcast a gente não consegue mudar ninguém. Não temos esse poder. A gente tem como ajudar a pessoa, ou talvez provocar um cenário de aumento de consciência. Então, como você abriu esse ponto do... Comecei a perceber que me faltava alguma coisa. Você acredita que quando você não está centralizada dentro daquilo que te foi proposto, que é o propósito, na verdade, Sim. talvez a tua missão de vida, antes de você ir e se sentir ali pleno e conseguir fazer o que precisa ser feito, e aquilo que você acredita que deva ser feito, começa a florescer uma certa angústia? Muito forte. Porque você quer viver da maneira que você vivia e quer que a vida dê certo, mas existe algo que é maior do que você. Uhum. Antes da plenitude existe um luto muito grande. Um luto, um incômodo, um lugar que você não explica, algo que você não fala assim, não, tá tudo bem, deixa isso de lado. Não tem como, porque é algo que te incomoda diariamente. Perfeito. Diariamente. Uhum. E durante tempos eu fiquei... Porque você é mãe e você se dedica um pouco, você cuida ali, mas não era ainda aquilo. Aí você tem amigos, você faz ali, mas você também é cuidada, não é aquilo. Aí eu estava no mercado financeiro, eu não conseguia exercer de maneira plena o que eu acreditava do cuidar daquela pessoa, porque também existia um lado econômico do negócio, né? Então, você começa a entrar e falar, cara, o que eu tenho que fazer para que essa angústia... Né? Não adianta eu ir em médico... Que vazio é esse? Exatamente. Aí eu comecei a perceber que não era angústia, era um vazio que nada preenchia. Nenhum tipo de vício preenche esse vazio. O álcool não preenche, as drogas não preenchem, as compras não preenchem, os vazios sexuais não preenchem. Nenhum vazio preenche. E você começa a se questionar. Porque aí você começa a se questionar quem eu sou. Porque se é esse vazio, é porque eu sou esse vazio. Que loucura. Foram momentos de muita angústia para mim. E o fogo? Eu pego o exemplo da minha esposa, que também estava no mercado financeiro há muito tempo atrás, que é justamente, às vezes, seus resultados estão indo bem pra caraca. Eu acredito que esse é o maior lugar de angústia. O paradoxo. Como você é muito bom no que você faz e você não quer continuar fazendo. Como que eu não nasci pra isso? Não é possível. E aí vem o externo, que é a cobrança social de você abandonar algo que já está construído. Tá consolidado. Você é uma autoridade no negócio, te reconhece. Você passa a mão no telefone, você liga para quem você quiser, você fala com quem você quiser. Eu falei, mas isso me leva aonde? O que sempre me fez viver de forma confortável no mercado financeiro e com os clientes que eu atendia era que eu nunca achei que a minha vida era igual a deles. Tá. Né?
Então, meu cliente me ligava e falava assim, ai, Dani, tô super cansado, vou pegar o helicóptero aqui e vou para lugar tal descansar. Tá, tudo bem. Eu nunca eu não me seduzia pela vida que eles tinham, porque eu entendia que era a vida deles. Você não queria a vida deles, né? Não. E aonde eu acho que esse incômodo começou a aparecer? Como eram pessoas que financeiramente eram muito abastadas, né? Muito, mas muito. Sabe aquele muito de verdade? Assim, tem, Pablo Marçal, vamos dizer assim? Não tem na calculadora o número. Isso, é helicóptero, não sei o quê. Tô estressado, vou passar o final de semana para ver uma peça em Nova York. Aí na outra tô pegar meu jato e vou para Maldivas. Era nada. assim. Muitos clientes meus eram assim, né? E eu tinha um incômodo, mas eu não sabia, porque eu ganhava bem, né? Mesmo depois de ficar viúva, eu estruturei a minha vida, né? Puta, voltasse por cima, tudo certo. Tinha a minha vida lá. Ah, você era rica? Não, mas eu tinha minha vida. Tava tudo bem. E um cliente virou para mim e falou assim, me impressiona você viver no meio que você vive, no meio de pessoas como eu. Isso foi, para mim, foi fantástico. Uma pessoa querida até hoje. E nada aqui enche os seus olhos. E você consegue sorrir diante das dificuldades e ser mais feliz do que eu. Caramba, que loucura isso. Você ganha menos, olha isso, do que o meu motorista. Porque o motorista dele era uma pessoa que estava com ele há muitos anos e tudo, enfim. Uma pessoa de confiança, era o primeiro segurança dessa pessoa, era o motorista. E aí eu falei, por que o que eu sou? Eu falei para ele, não é que eu não gosto de dinheiro, de luxo, não. Eu gosto. Mas o que eu sou vai além disso. Falei, quando você está estressado, você pega o seu avião, vai para não sei para onde. Aí você chega, assiste uma peça X, ou vai para Champs-Élysées jantar, volta pro hotel, o que acontece? Ah, esse vazio continua. Eu falei, pois é, quando eu estou estressada, eu pego a minha prancha e vou fazer um stand-up paddle de 6 quilômetros com as minhas amigas. Quando a gente volta, a gente está num estado de felicidade. E a gente senta e a gente fica pelo menos uns 40 minutos igual umas idiotas, rindo porque o corpo está tomado de adrenalina, dopamina, a gente está feliz. E aí a gente come um crepe, a gente come um sanduíche, ou a gente simplesmente bebe água, a gente ri e a gente agradece e assiste o pôr do sol. Eu não volto para casa triste. Eu volto para casa preenchida. Só que o pôr do sol, eu não tenho como comprar. Eu só tenho como assistir. Nunca vai ser seu, né? Então, eu aprendi a contemplar. E aí eu falei, não foi fácil, porque a vida me deu situações para administrar, que foram situações que me amadureceram em lugares que não existem. Nessa semana, minha mãe falou para mim, eu tenho 75 anos e eu não passei na minha vida por milhões de coisas que você passou, minha filha. Então, não tem como eu olhar para você e dizer para você que eu não te admiro. Eu te admiro muito, porque olhar para você diante das marcas e das coisas que a vida te entregou e ver o teu sorriso, para mim, é uma das maiores conquistas que eu tenho. A parada do legado é... Quando você está consciente de que você está construindo essa coisa, ouvir a mãe, aquilo que a gente falou dos filhos se transformarem em pais. Sim. E mães dos seus pais. E assim, mas existia um incômodo, entendeu? Tá, voltando para lá, ainda assim existia esse incômodo. Existia, porque tinha uma hora que eu voltava e falava assim, mas para que eu tô aqui nesse lugar? O que me leva... Qual é a minha função nesse mundo? Porque não é possível que eu tenha vindo para o mundo para trabalhar, comprar apartamento, comprar carro, educar os filhos. E a hora que minhas filhas não estiverem mais comigo? Não, e morrer e deixar tudo o que você veio aqui para fazer, é isso? Quem vai lembrar de mim? Qual é a vida que eu toquei que foi mudada porque realmente eu acreditava que o que eu estava fazendo... Não é possível. E eu comecei a entrar
numa meio que loucura, porque aí você entra, as pessoas falam assim, ai, não tá bem, gente, Daniele, procura um psiquiatra, troca de analista, né? Porque eu sempre fiz terapia e nos últimos 12 anos eu faço análise, né? Com psicanalista e tal. Troca de psiquiatra, falava assim, não, tem que ter algo maior do que eu. Tem que existir algo maior do que eu que me conduza a construir uma história. E não quer dizer que esse algo maior não esteja no mercado financeiro, mas o importante, eu acho que é você observar aonde você pode contribuir, né? E aí, o que eu percebi? Quando esse senhor falou para mim que o meu dom era cuidar de gente, porque eu conseguia ler e entender as pessoas, e mesmo diante de coisas bizarras, porque o mercado financeiro te coloca de frente de coisas muito difíceis, é um mercado muito competitivo, muito egóico, mexe com dinheiro. Tá. Né? Eu falava assim, tem que fazer alguma coisa, né? Eu também preciso me mover. Né? Não é só esperar, né? Eu vou ficar aqui orando e Deus vai descer aqui, vai conversar comigo, vai mandar um WhatsApp. Não. Qual é a minha parte, né? Não é isso. Qual é a minha parte que é para fazer? Né? E eu sempre falei, quando as pessoas traziam esse lado romântico do milagre, eu falava assim, olha só, não pede para Deus pagar teu cartão de crédito, e não foi ele que entrou na Louis Vuitton para comprar. Não é ele que desfila no shopping com a tua bolsa. Então, não pede para ele pagar. Não terceiriza essa responsabilidade. Pergunta para ele o que você pode fazer para não cometer esse mesmo deslize e o que você tem para fazer para você resolver isso. Mas pedir para ele pagar, para mim, já é demais. Então, eu entrei nesse processo de questionar. Só que 1 mês depois dessa conversa com esse senhor faleceu. Cara, e o fogo aqui, você bem na partilha, você estava participando da partilha e tal, ele já estava meio que Nesse momento eu falei assim, não, esse homem foi enviado de Deus, porque não é possível. Ele fala para mim, 1 mês depois esse homem vai subir? Existem sinais. Falei, não, eu não sou burra, né? Tem horas que a ignorância é um presente, naquele momento não era. O que eu preciso fazer? E aí eu mudei radicalmente. Foi dali você entendeu que era um sinal importante. Eu literalmente... Acho que a palavra é essa. Eu abandonei o mercado financeiro. Uma ruptura... Foi uma ruptura, exatamente. Pouco tempo depois, meu pai teve uma situação de saúde, passou mal. 52 dias depois, 50 dias depois, eu enterrei meu pai. E eu prometi para o meu pai que eu ia fazer o que eu acreditava na minha vida. Que eu não ia viver achando que eu ainda ia achar. E eu simplesmente, como uma pessoa que tem TDAH, impulsiva, mas naquele momento a minha impulsividade ela não vinha de mim. Tá bom. Ela vinha de algo maior, porque eu tinha certeza que algo estava mudando. Eu saí do mercado financeiro, eu saí do lugar que eu prestava serviços para a consultoria, que eu fazia consultoria de negócios, né, na área de previdência, na área toda de administração de negócios com relação a benefícios de colaboradores. Literalmente, eu não quero mais. Foi assim, saí e o que eu vou fazer? Vivi um limbo, porque a gente vive sim, o que eu vou fazer, Você dá uma patinada, né, cara? Não acerta de primeira. E eu sempre tive vontade de fazer um curso chamado Empretec, que é do Sebrae. Tá bom. Eu falei, cara, eu tenho que fazer. Meu pai faleceu. Larguei um emprego, larguei tudo sem dinheiro, com 2 filhas. Porque na época, a minha filha mais velha estava com 17, eu acho, 16, 15, 16, e tinha mais novinha que estava com 5, 6. E eu tenho responsabilidades financeiras. Cara, é muito... Pô, isso que você tá falando é fogo, cara. Mãe, 2 filhas. E eu falava assim, cara, mas tem algo que tá me dizendo que é para eu fazer. É muita coragem. E as pessoas que me amam, minha mãe, minha segunda mãe, que é a avó das minhas filhas e tal,
elas falavam para mim, o que você vai fazer? Como é que você sai? Eu falei, eu não quero, eu sou infeliz naquele lugar. Essa é a palavra, eu sou infeliz. Uma coisa é, eu não era feliz mais. Eu fui feliz durante muito tempo, depois eu passei a não ser feliz. Tá. E hoje eu sou infeliz. Eu não quero mais aquele lugar e eu não vou viver em algum lugar que eu sou infeliz. E aí, nesse processo, quando meu pai faleceu, eu falei, eu vou fazer o Empretec. Mas eu não tenho dinheiro, porque o dinheiro que eu tenho é para pagar as contas. Se eu tirar R$1, eu não pago. Falei, mas eu tenho um cartão de crédito, eu vou financiar num cartão. Eu desbloqueei um cartão. Você nem usava. Nunca usei. Falei, pode passar em 10 vezes. Fui fazer Empretec. Foi uma semana fantástica sobre empreender. E ali, agradeço as pessoas que estavam ali como os mentores. Foram 2. Que eu entendi o sentido real do empreendedorismo, que ele não tem a ver só com o mundo dos negócios, ele tem a ver com um estilo de vida. Questão social. Exatamente. Bem forte. Muito. Um dos orientadores que a gente tinha lá, ele tinha um curso dele, que era um livro dele, que falava sobre você refazer a sua rota. Para você viver através do que você acredita. Viver através do seu propósito. Aí eu falei para ele, Henrique, que eu adoro, a gente se fala até hoje. Eu falei, Henrique, eu não tenho dinheiro para pagar o seu curso. Quanto você pode me fazer? Ele falou, eu te faço pelo preço mínimo. Eu falei, tudo bem. Custo, só para cobrir custo. Isso. E eu Eu falei, você divide no cartão? Divido. Eu não tenho cartão hoje, eu vou na semana que vem... Precisa virar. Aí, na semana que vem, ele foi, a gente se encontrou perto da onde era o Empretec. Eu passei na época, tem quase 10 anos. Não tinha o link, né, pra gente fazer e tal, não. E aí ele passou o cartão e tudo. E eu fui fazer o curso dele. E o curso dele era literalmente pra gente entender o nosso propósito de vida. Então, eu desenhei uma logo sobre o meu propósito de vida. Eu fiz a minha missão, a minha visão e o meu valor. Eu escrevi o meu propósito. Caraca. E ali eu falei, é isso que eu quero. E eu nunca mais vou parar de estudar. Porque eu quero cuidar de gente. Só que tem uma coisa no meu propósito. Eu quero cuidar de gente que deseje ser cuidada. E em tudo que eu fizer para cuidar de alguém, das pessoas em si, existirá amor. E aí, amor, aquela coisa meio romântica. Não, é o amor para mim do servir, da entrega, do fazer porque aquilo ali é importante, do fazer porque aquilo ali me preenche, não porque eu estou esperando que a pessoa faça alguma coisa por mim. Acho que o amor, ele cria a trava da barganha. Entendeu? Não tem barganha. E eu falei, não, eu vou. E eu sou muito dura em alguns processos que eu faço de desenvolvimento, com pessoas, com equipe, mas eu não deixo de ter amorosidade, porque para mim não funciona uma vida onde essa questão da amorosidade, desse lado humano, não exista. E aí de lá, eu terminei esse curso, nós viemos morar em São Paulo. 15 dias depois de morar em São Paulo, eu já estava inscrita numa pós-graduação. Eu vendi tudo no Rio. Eu tinha uma empresa no Rio, né, que eu tinha montado porque tinha que manter a família. E casei novamente e nós viemos para São Paulo. E aí eu entrei num curso de pós, uma especialização em arte-terapia. Arte-terapia. O que arte-terapia é onde a gente desenvolve tudo quanto é tipo de arte para ajudar na questão do desenvolvimento daquela pessoa. Existe um fim, né? A intenção da arte. Isso. E então eu sei hoje para que cada tipo de lápis serve, né? Porque cada tipo de material, ele aciona um tipo de emoção. Por exemplo, o tipo de papel que o cara escolhe para pintar tem uma emoção por trás. Vou dar um exemplo. Isso é legal. Quando a gente estava, como eu gosto de fazer, gosto de excelência, né? A gente estava
depois de 1 ano, a gente precisa fazer o estágio. Tá. Eu falei, não vou fazer estágio em qualquer lugar. Vou procurar um lugar que seja algo onde eu ressignifique internamente algo que eu precise, porque eu acredito que o amor, ele tem essa troca, e que eu possa doar de maneira profunda, mas simples para aquele outro. Eu fui no Hospital da Aeronáutica, tem lá até hoje, tem um grupo de idosos lá que eles têm tipo uma clínica dia, onde todo dia eles têm coisas para fazer, eles passam o dia lá. Aí falei com a pessoa responsável, apresentei uma proposta de trabalho de 1 ano. 1 ano. Né? Trabalho voluntário. Era um grupo de 35 idosos. Lógico, nem todos iam todos os dias, Sim. mas era um grupo de 35 idosos inscritos. Apresentei, ela falou, eu achei ótimo, só que quem tem que aceitar e autorizar a sua entrada são os idosos. Falei, tudo bem. Apresentei para eles, eles adoraram e fui. Então, eu fazia a pós e 1 ano depois eu já trabalhava com arte-terapia. Nesse grupo, teve um momento que a gente precisava trabalhar a questão da raiva, por conta de um processo que tinha acontecido. A gente trabalhou com barro. O barro, né, a cerâmica, ela ajuda muito, né, a questão da força, tudo. Você vai desenvolvendo e externalizando processos de raiva, ira, né? E a gente trabalha. Outro, quando a gente precisa trabalhar muito sentir o acolhimento, a gente trabalha com giz pastel, né? Bem carioca, né? Giz Pastel. Giz pastel e um papel que ele é aveludado. Então, quando você desenha, você acolhe a emoção que você está desenhando ali. As texturas, isso, tem tudo tem. Tudo. Que legal, cara. Né? A parte da dança, a parte da música. Foi muito bacana porque meu pai amava pipa e uma das oficinas que nós tivemos dentro da pós-graduação foi fazer pipa. Porque a pipa tem uma simbologia da liberdade. Sim, voar. Voar. E meu pai soltava pipa todo dia, mesmo com 70 anos. Todo sábado, domingo que tinha, meu pai soltava. Então, fazer a pipa para mim foi algo de uma profundidade. E o legal é que você começa também a reviver essas coisas boas que você no passado tinha guardado. Isso, eu soltava pipa com ele, a gente participava de competição de pipa. Então eu fiz, e no final, quando eu comecei a defender o meu artigo científico, eu vi que faltava mais, que eu queria entregar mais para as pessoas, só aquilo não era suficiente. Aí eu comecei a fazer a psicanálise, estudar a psicanálise e fui fazer a faculdade de psicologia. Caraca. Daniele, como assim? Eu tive, para todo mundo, lógico, a pandemia foi um caos mundial. Total. Mas eu também sou grata pela pandemia, porque a pandemia me proporcionou viver os 2 primeiros anos de faculdade em casa. O que isso trouxe? Tempo para eu poder defender o meu artigo científico da pós, que foi até abril, maio, do início da pandemia, de 20. Eu pude estar mais presente com a minha filha em casa, mesmo eu tendo menos tempo, porque eu fazia faculdade, então eu botei a faculdade no mesmo horário que era a escola dela. Então ela fazia escola de manhã, online, fazia a faculdade Vocês ficavam online, livres juntas. né? Então, a pandemia me ajudou a ganhar tempo. E mostrar o quanto o tempo é importante para com você e com os outros. Exatamente. É o commodity que a gente não fabrica. Que loucura. Então a gente tem que valorizar. E aí eu percebi que eu comecei a ter um processo de mudança muito profundo. Eu já vinha um processo de mudança muito... Mas ali eu comecei... Aí eu literalmente mergulhei nos estudos. Eu mergulhei. E no meio da pandemia, eu abri o consultório. No meio não, no início da pandemia, porque eu estava para abrir meu consultório
marquei, consegui conversar com a pessoa e marquei para abrir dia 16 de março de 2022, o dia que estava tudo fechado. Fiquei ainda uns 4 meses com ele fechado, mas acabou que eu conversei, as pessoas começaram a precisar mais do que era comum. Teve um estouro, né? De academias, Isso. terapias, essas coisas. E aí eu fui e comecei a atender. Eu atendia com espaçamento dentro do consultório para fazer todas as limpezas, né? Tudo. E comecei a atender. De lá para cá, eu hoje, se você me perguntar de tudo que eu aprendi e o processo todo de viver o propósito, tudo, mas de tudo mesmo, é o servir em qualquer circunstância. E aí eu digo, hoje, eu, como ser humano, vivo através do meu propósito. Tá no centro dele. Assim, quando eu pego casos, às vezes, né, não são todos, mas eu pego casos bem difíceis. Tá. Porque quando você encontra alguém onde esse alguém tem uma dor profunda e ele vem para cá, né? Vem para o meu consultório e você precisa tratar ele, o tratar não é difícil, mas é o ocupar o espaço de confiança e transferência é muito difícil. Porque se aquela pessoa está daquele jeito, é porque na maioria das vezes ela, eu não estou dizendo que a culpa é do outro, foi muito ferida pelo outro. Então, para ela confiar em você, você tem que criar um processo de transferência, de confiança muito profundo. O Tony Robbins fala sobre isso. A gente estava falando sobre o tal do rapport, né? Porque Isso. Empatia é uma palavra que está muito em voga, mas a empatia, ela pode ser meio que passiva. Sim. Você fazer um silêncio ali no momento doloroso pode ser empático. O rapport... Não, é você na com mente o outro. dele Isso. ocupa um lugar onde a pessoa diz, essa pessoa realmente se preocupa comigo. É isso. Mas pra gente chegar nesse lugar, demanda tempo. Puta, é pra caramba. E assim, o foda é que quando você tem um pai ocupando esse espaço, quando tem uma mãe, uma filha, beleza, é uma relação de afeto. A parada da terapia começa uma relação meio que comercial. Até você validar esse segundo momento, isso é trabalhoso. E eu digo assim, alguns anos atrás, eu perguntei para uma analista minha, eu falei, mas você gosta dos seus pacientes? Ela falou assim para mim, não tem nenhum paciente que eu não goste. Eles não vão para minha casa comigo e eles não tomam vinho comigo. Tá. Mas não existe eu não gostar das pessoas que eu atendo. Mas é do ser humano que eu gosto. E aquilo me tocou muito. Gostar de gente não é levá-la para sua casa, trazer pro seu convívio. Exatamente, assim, não é garantir que ela saia melhor, talvez, depois de uma relação com você. A gente, quando eu falo, é assim, que é comum socialmente achar, fulano gosta de mim, então fulano me acolhe, fulano me aceita. Isso não é Paga gostar. minhas contas. Isso não é gostar, sabe? O que é realmente importante ali pro outro para ele estar fazendo aquilo? Se ele não te conhece, não sabe quem você é, e se você realmente gosta do outro, tem vezes que você não vai aceitar ele. Até porque, a gente vê relações de superficialidade, cara. Casamento, vamos pegar, por exemplo, casamentos que são de plena convivência nessa coisa que você falou. Convivem juntos, dormem juntos e não se gostam. O que não tem e o avesso também funciona, né? Não quer dizer que em gostar eu preciso conviver com você full time na minha vida, Sim. né, cara? Então, assim, eu fiz todo esse processo, né, de cuidar e desde então eu não parei mais. E eu sou muito movida por algo que eu não explico. Às vezes eu estou vivendo e brota um negócio, que eu falo que é um negócio, aqui que fala assim, é para fazer isso.
Que louco. Eu não, se você me perguntar, e aí eu falo, hoje eu vejo muito a costura de Deus, e independente da religião, eu não entro nisso, porque no meu trabalho eu nem tenho eticamente eu nem posso fazer isso. Você vai trabalhar com as ferramentas que não estão voltadas para esse ponto. Mas isso existe, hoje a gente cientificamente sabe que a fé é algo altamente importante, né? A gente tem a molécula de Deus na gente, né? A ciência está aí trazendo, enfim. Mas eu vejo esse construir de Deus na minha vida. Isso para mim é muito forte. E hoje eu digo para você, tem dias que eu chego do consultório 11 e pouca da noite. Tá. Como é que você chega? Eu não quero conversar. Eu passei o dia inteiro ouvindo, não quero. Existe uma carga, né, sobre você. Mas eu tenho um sentimento de gratidão instalado em mim que eu não consigo explicar. É só uma questão de... É só cansaço mesmo, de higiene, sabe? organização Isso. Eu não e tal. quero falar porque eu tô cansada, né? Tranquilo. Porque eu usei tudo que eu tinha das minhas conexões neuronais ali para poder me doar para aquela situação. Fritei a mente para ajudar aquela pessoa a caminhar, né? E uma vez eu e o meu marido, a gente foi num jantar. E nesse jantar, o palestrante era o Augusto Cury. Pô. E eu já estava nesse processo que eu vou terminar. Vou terminar a faculdade, o que eu vou fazer? Porque eu não vou parar de estudar. O que menos importa é a comida nesse jantar. Não, eu nem me lembro, tá? É verdade. Nem me lembro. Legal. E aí, a gente estava na mesa, ele entrou. No final, todo mundo foi tirar foto com ele. Eu falei, eu não quero tirar foto com ele. Eu queria abrir Eu quero... Até porque foi dos pontos da introdução que eu falei sobre o brilho que o Augusto Cury viu em você. Mas eu acho que essa coisa quando você está no caminho, na direção do propósito, a coragem é uma coisa que ela começa a ficar aflorada, não fica, não? Porque você tem uma certeza que você não explica. Então, você fica meio... você vai... Balucão, eu vou fazer, assim. Mas pode ser o que for, mas eu vou fazer. Que aí é onde a gente entra nesse negócio da sua conexão com ele. Porque você deve ter tido uma coragem, uma cara dura. Foi cara dura. Eu falei, eu vou me formar já, né? Eu me formei, minha primeira faculdade foi em marketing. Pronto. Estratégia de negócios. Falou com gente, né? Caramba. Fiz. Eu trabalhei a minha vida inteira em vendas. Eu sei vender. Eu sei me vender. Por quê? Porque hoje eu sei me vender. Porque o que eu faço, eu acredito, porque eu fiz na minha vida. Eu sei que dá certo. Eu fiz na vida de mais de 300 pessoas, eu sei que dá certo. Né? Hoje eu já atendi individualmente mais de 300 pessoas. Eu não sou formada há 10 anos. Né? Aí, nesse jantar, eu levantei... Aí, fui eu e meu marido, foi eu e o Ed, ele foi comigo e uma fila. E todo mundo tirando foto, não sei o quê. E eu só quero conversar, não quero uma foto. Aí tinha um rapaz. Eu falei assim... E todo mundo entrando na frente, aquelas coisas. Eu falei assim, não, eu só queria dar 2 palavras com ele. Ele falou, não, tudo bem, espera aqui. O rapaz viu, esperou. Aí quando ele foi sair, ele falou assim, professor... Eu falei... Prazer, professor, meu nome. Aí eu fui aquela... Shark, focado. Prazer, meu nome é Daniela, eu trabalho já há 3 anos com gestão emocional, blá, 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 criei uma própria metodologia, tenho uma maneira de trabalhar, meu trabalho é baseado em psicanálise e neurociência, não sei o quê. Já li alguns dos seus livros, acredito que o senhor possa me orientar. O que eu posso fazer agora que eu vou me formar em psicologia? Foi um pedido de orientação já. Eu quero saber o que o senhor me orienta em estudar. Eu penso em estudar neuropsicanálise. Aí ele olhou para mim e ele falou assim, você se forma agora? Eu falei, não, eu me formo ano que vem. Enfim, eu não me lembro a data. Tinha um prazo. Ainda. Porque eu vou precisar fazer estágio obrigatório. Minha faculdade dá estágio em todas as áreas. Sensacional. Legal. Que é muito difícil. Aí ele falou assim, você aceitaria um convite meu? Eu falei assim, pois não, professor.
você quer ser minha aluna ouvinte no mestrado que eu vou dar na USP? Naquele momento eu queria gritar, mas eu, como uma pessoa educada, falei, lógico, nossa, eu agradeço. Sabe, passando mal por dentro. Lógico, mantendo a pose. Lógico. Todo dia eu recebo um convite. Todo dia. Uma pessoa como você me convida. Ele falou, o seu trabalho é lindo. Legal. E o mundo precisa do seu trabalho. E aí entrei em contato, ele pegou o telefone, peguei o telefone do assessor dele. Tá. Entrei em contato, ficamos lá um mês, manda documento e tal. Quando veio a finalização, não era na USP aqui não, era na USP em Ribeirão Preto, Puta, porque ele mora em Ribeirão Preto. E aí, com toda a delicadeza, o Nelson, que é quem cuida dessa área dele, né, de educação, falou assim, Dani, em Ribeirão as aulas não vão ser online, elas vão ser presenciais. Qual o problema? É em Ribeirão. Falei, tudo bem, dá 4h20 de ida, 4h20 de volta. A gente já tirou aí em torno de 9 horas do dia. Quantas horas são de aula? Umas 3 horas. Mas falei, que horas é a aula? Porque eu comecei a calcular. Falei, não, a aula é de tarde. Falei, não, tá tudo bem. Lá. Eu ia toda quinta-feira assistir a aula de 7 na faculdade. De 7 às 9 horas eu saía da faculdade e ia para Ribeirão. Chegava, comia no carro, óbvio. Sim, mas vai ter que ter sacrifício. Aí andava aquelas... Não parava, tá? Esse negócio de não, é direto. Chutado. Chegava lá em Ribeirão, em cima da hora da aula, assistia a aula, terminava a aula, entrava no carro, voltava para o Rio. Para São Paulo. Porque no dia seguinte de manhã eu já teria que atender no meu consultório. E fiz isso. Porra. Ai, Dani, foi sacrificante? Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que precisou ser feitas coisas que cansam. Disciplina. Mas não foi sacrifício. Tinha dias que eu falava assim, eu só quero chegar em casa para dormir. Porque a aula em si, ela consome uma energia, muita novidade. São coisas que às vezes a gente nunca ouviu falar, acessa partes do cérebro que... E ele tem uma nomenclatura própria, né? Por exemplo, quando ele fala da questão neurológica, ele fala muito de janela killer. Né? Então você também tem que entender qual é a nomenclatura. Você precisa ter um embasamento dos livros dele, você precisa ter... Então eu fazia. Aí era assim, era loucura total, porque aí os livros dele, os livros que eu tinha para ler para os treinamentos que eu montava, os livros para os casos que eu atendia e os livros para a faculdade. Então eu ficava muito aérea. Eu dei aquele sprint nos últimos 3 anos na minha carreira. Né? Então, só que ele falava assim, você veio mesmo no primeiro dia. Ele falou assim, lembrou de você. Na hora ele falou assim... Ele não deve convidar todo mundo também, então ele deve lembrar quem ele convida. Você veio mesmo. Você vai ficar em Ribeirão? Eu falei, não, professor Augusto, pode ficar tranquilo. Hoje, como eu não conheço a estrada, meu marido veio comigo. Ele está trabalhando no home office, então ele está trabalhando no carro. Né? Ele ficou no estacionamento, tá tudo bem. Aí ele falou, parabéns. Nem todo mundo faz isso. Eu falei, mas nem todo mundo vê valor no conhecimento. E para mim o conhecimento ele não é para mim. Eu absorvo ele para entregar para mais pessoas. Para mim não existe conhecimento que fique para mim. Eu fico até agoniada. Eu quero aprender a entregar. Porque faz com que eu aprenda mais. Né? É um processo de olhar para a gente, de desenvolver a gente através do servir. Uhum. E as pessoas não entendem. Aí você vai ser... Vou, porque quando eu faço isso, eu me desenvolvo também. Né? Eu não estou desenvolvendo só o outro. Quando eu tenho um paciente, né? Eu tenho cliente, porque eu faço programas de gestão emocional que são direcionados e tal, né? Tem resultado, tem resultado, meta, isso. é objetivo. E eu tenho a parte só terapêutica, da pessoa aprender através de si, que é a parte mesmo de processo terapêutico. Legal. Então, são ações diferentes, né? Maneiras de condução diferentes. Mas não existe nenhuma pessoa que sente, né, que vá me contratar para fazer qualquer tipo de serviço que eu não receba muito mais do que o valor financeiro do negócio. Aprendeu a aprender, né? É assim, é fantástico.
você poder fazer com que a pessoa enxergue a beleza que ela tem, que nunca ninguém mostrou para ela, que por conta, né, do desenvolver da vida, essa beleza foi sendo ofuscada pelo processo mesmo cansativo, capitalista, de batalha. Quando você consegue fazer com que essa pessoa volte a ter esse brilho, e foi ela que fez, não fui eu. Isso para mim é o mais fantástico. Ontem eu tive uma pessoa que eu atendi e eu falei para essa pessoa, eu falei assim, não fui eu que fiz nada. Você me permitiu estar ao seu lado para você se desenvolver. Você faz a apresentação das ferramentas, os recursos. Eu entrego ela para ela mesma. Exatamente. Você faz, é como se você pegasse... É o que você falou. Pega a sua ferramenta, passa para a mão dela. Pega daqui, passa para a mão dela. Eu posso orientar, ó. Essa explica ferramenta... como usa. Isso. Usa mais para cá, não sei o quê. Ó, bota mais óleo aí que vai melhorar a tua máquina. A gente acabou de falar isso com o Ed, né? Isso. Do princípio Mas do é post. ela que faz. Então, ver uma pessoa se desenvolver, para mim, é um grande presente. É impagável, Deus. né, cara? É um negócio muito maluco. E para mim, assim, eu sou dura, porque existem momentos, tanto num processo de gestão quanto de gestão emocional para o mundo dos negócios, quanto na terapia em si, que você precisa ser mais incisiva. Tá. Mas em nenhum momento eu deixo de acolher e entregar amor. Você só vai ser incisiva depois de ocupar aquele espaço. Sim, que tem você momentos falou. que fala assim, cara, eu sou dura, mas eu tô contigo. Você não tá sozinho. A partir do momento que você cruzou aquela porta ali, você não é mais sozinho. Eu tô com você. Você sabe que a Pat McCord lá, que ela foi diretora de RH da Netflix por 22 anos, ela tem uma fala muito forte, que ela fala assim, o ser humano aceita qualquer coisa. Ele aceita ouvir qualquer coisa, desde que seja verdade. É exatamente isso. Para você poder falar a verdade, você precisa ser de verdade na vida da pessoa. Ela explica um pouco disso que você está falando. Pô, não é fácil você gerir, pensar assim, ser de RH, gerir grandes players, ou trabalhar do lado do Reed Resting lá, que criou simplesmente a primeiro streaming de assinatura do mercado. Imagina isso, ela poder falar assim, cara, tá errado. Você precisa ter um nível de conexão, e aí eu digo assim, que não é só do negócio. É mais, é uma conexão de alma. Por que eu falo conexão de alma? Porque quando você pega psique e você vai estudar a etimologia da palavra, psique quer dizer alma. Então, é uma conexão de tudo que você é, da sua consciência, do seu inconsciente, da sua parte neurológica, de tudo. Por isso que eu acredito que para que a gente possa se relacionar, se respeitar, tem que ter essa conexão. Se não tem isso desfaz. E falando, parece bonito, você não erra. Eu peco muito, eu erro muito. Às vezes, pecar no sentido de errar, não do pecado em si. Mas assim, eu erro muito, às vezes eu esqueço muito, eu tenho que fazer tudo meu anotado, senão eu esqueço. Você porque o acúmulo de histórias durante uma semana é violento, né? Assim, tudo meu tem... Eu tenho minhas planilhas de tudo, eu tenho uma pessoa que cuida da minha agenda, porque às vezes eu combino, não boto na agenda e... Pode furar. Você tem TDAH. Tenho TDAH. Que já vem de graça. Eu acredito que em 10 minutos eu vou atravessar São Paulo. De carro, não de helicóptero. Então, eu comecei a desenvolver ferramentas que eu pudesse estar presente no momento presente. Legal. E eu falho em todas as áreas da minha vida. Só que durante muito tempo eu carreguei falha como um erro mortal. Não tem tempo para corrigir. Já era, já foi. Hoje não. Eu entendo que eu entreguei o meu melhor daquele momento, que não é o melhor que eu sou, mas é o melhor que naquele momento, diante das possibilidades da ambiência, eu pude entregar. Tá bom. Tá? Mas tem horas que eu falho como mãe. Esse é um lugar que para mim ainda é incômodo. Mas não é incômodo, porque eu gosto de excelência e tudo,
mas é um lugar que eu já aceito que eu vou falhar, até porque existe o pai e a mãe que tem na nossa mente, o pai e a mãe que é o real, né? Então a gente tem que fazer o máximo para juntar os dois. O que é o ideal e o que é o real. Isso. E eu falo muito. Não, e o louco é que quem vê, por exemplo, você e o Ed falam, assim, pensando num lar, numa casa, pensa-se que por terem uma boa inteligência emocional, que os erros, que as angústias, que as cagadas, vamos falar o português bem claro, eles não vão acontecer e cara, segue a vida normal. A gente às vezes pinta um mundo que não é real, né, cara? Ó, vou dizer uma coisa, não sei você. Eu tenho pavor do WhatsApp. É sério? Por quê? Porque eu recebo 100 WhatsApp num dia, né? Uhum. Tem horas que não dá para responder todo mundo. Eu tenho TDAH, tem 3 bolinhas lá, tem 6 bolinhas azul que não foi lida, eu já começo a me confundir, que eu já não sei para onde é para fazer o quê. Eu entro em pânico. Eu tenho uma certa resistência, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Você falou, tá começando a me incomodar agora, esses últimos tempos. Não querendo olhar, sabe? Isso. E você se sente bem responsável por não querer olhar. Quando tem muita coisa junta, me dá agonia. Tá. Né? Por exemplo, muito barulho me dá agonia. Muito estímulo visual ao mesmo tempo. Não é agonia, me acelera. É porque a gente tem essa tendência. Me acelera. Então, se você reparar, eu vou sempre estar monocromática na roupa. Sabe por quê? Porque eu não preciso parar para pensar em combinar. Acredite se quiser. É melhor, não é? Porque eu não Ano passado inteiro eu só usei camiseta preta. Não vou. Daniela, o que você faz? Se na loja tem o conjunto, eu falo pra moça assim... Não, mas tem outra coisa. Não, amor, não muda. Só isso mesmo. E eu penduro, juro pra você, eu penduro. Por quê? Porque se eu parar e ver um monte de opção, eu começo a criar um mundo de possibilidades. Consome uma energia violenta. Não quero. Pô, você sabe que isso daí é uma das técnicas que os grandes executivos usam, né? Não quero. Porque tem alguns estudos falando sobre os homens, e uma das coisas que mais consome energia de um homem é escolher a roupa de manhã para ir trabalhar. O homem, ele... não sei se isso é uma questão... eu imagino que seja uma cognição natural, não necessariamente por orientações, questões desse tipo. Mas quando ele começa a escolher a roupa, a bateria começa a fazer isso, afundar. É um saco. Porque quando você começa a escolher a roupa, você pensa onde você vai, o que você vai fazer, quem você vai encontrar. Olha quanta coisa vem na mente. O que eu faço? Qual é o mais importante amanhã? Tá? Eu tenho 3 coisas para fazer. Qual é o mais importante? É isso. Como eu devo me apresentar nisso? Assim, é a roupa que eu vou usar. Pô, você tá falando... O David Beckham... Tem um documentário do David Beckham na Netflix. Cara, você tá falando exatamente o que ele faz. Jura? Ele pega... Ele olha a agenda, vê o tipo de evento... Já separa a roupa. Ele tem um cabide que fala segunda, terça, quarta, quinta, sexta. De acordo com o evento pra onde ele vai. E aí eu sei que na sexta-feira... Agora mudou um pouquinho a minha rotina, mas até o ano passado, sexta-feira, era um dia que eu só... Eu ia para a faculdade fazer estágio de manhã, terminava 9h30, depois eu ia para o meu consultório, ficava até 1h. 1h eu estava livre. Então eu podia usar, e o meu estágio era com criança. Então, eu podia usar roupa mais confortável. Então, todas as sextas-feiras eu estava de preto ou roupa escura. Por quê? Porque eu vou estar com criança, se eu botar roupa clara... Olha como é que o pensamento é. Se eu botar roupa clara, eu vou sujar e eu não vou conseguir fazer os meus outros afazeres. Então, eu ia quase sempre. Sapato confortável, porque eu vou estar com criança. E fácil de tirar, tá? Nunca aqueles tênis cheio de coisa, não. Roupa preta e confortável. E nunca calça jeans, porque criança eu sempre sentava no chão. Pronto. Acabou. E eu fazia. Mas isso eu demorei muito para chegar nesse lugar. E prestar essa atenção em mim. E perceber que aonde foi que o olhar para mim foi ampliado. Eu comigo. Quando eu consegui me conectar ao meu propósito. Porque aí tudo fez sentido.
pô, você vai se olhar de uma outra forma, Tudo vai fez valorizar sentido. o que tem valor realmente. Tudo. Então, é assim, eu preciso estar bem, porque o bem eu posso fazer mais. Eu preciso me cuidar, porque eu me cuidando, eu inspiro as pessoas que estão ao meu lado para que elas se cuidem. Eu entender que eu tenho que parar, isso é ainda uma grande dificuldade minha. Eu tenho a questão da alta produtividade. Tá. O mercado Da onde você foi construída... Tem isso. Eu tenho a questão da alta performance. Ela é um plug instalado em mim. Só que eu agora estou fazendo esse ano uma reconexão de que a alta performance ela também tem que estar ligada à minha vida pessoal. Então, eu não posso dar um sprint gigante nas outras áreas e a minha vida pessoal cair muito, porque aí eu perco nessa área também. É porque o problema é que essa expressão alta performance ela nasceu no corporativo. E a gente precisa trazer ela para a vida, né? Assim, o que é uma alta performance? Você sabe, já escutou uma coisa sobre o prefixo PER na ciência? Não. É o seguinte, dentro da química, a gente tem o percolato, permanganato, não tem? Tá. O prefixo per, ele quer dizer algo que você vai além do que já tem. Perfeição é o máximo da ação. Você já tem alguma coisa boa, mas você não está conformado. É quando ali. você chega no máximo daquela coisa. Todas as vezes que você bota o prefixo per na frente, é que aquilo que você está falando chegou ao máximo de características dela. Então, a perfeição é o máximo da ação. Perdoar é o máximo da entrega para o outro. Porra! Caralho, até me arrepiou aqui. E aí eu vou te dizer, quando a gente ama em nível de conexão de propósito, o perdoar é o se doar ao máximo para o outro. Caraca. Então, você não esquece, mas você perdoa com uma simplicidade e facilidade muito maior. E o fogo é porque o perdoar não é pro outro, é para nós mesmos. E às vezes a gente deixa de querer ajudar as pessoas por achar que não somos suficientes em ajudá-las. E eu acho que o perdão ele é importante para isso, né? Porque você, cara, você tá se doando o máximo possível dentro daquilo que é possível, cara. Você consegue, que você pode, dentro das suas características. Né? Quando dizem assim, o que um faz, todo mundo faz. Quando a gente estuda a mente humana, a gente sabe que não é assim. A individualidade ela tem um poder muito maior, né? Se você tirar as suas digitais, nenhuma delas é igual em você. Mas se você tirar as suas digitais e a do mundo inteiro, dos 8 bilhões de habitantes, nenhuma delas é igual. Então, cada um tem a sua própria construção de limite. Você pode ir além do seu limite, mas nem sempre você deve. Então, às vezes, eu tenho vontade de fazer algumas coisas, mas eu não devo fazer porque aquilo ali vai me ferir, vai de encontro aos meus valores. Quando a gente fala de gestão de emoções para o mundo dos negócios, o que é importante trazer aqui? Que as pessoas acham que eu vou fazer um coaching, não tem nada a ver. É preparar de forma emocional, sentimental e comportamental para você entender que quanto mais você sobe no seu nível de negócios, quanto mais camadas você entra, mais você aperta seus valores. E vai ter um momento em algum negócio que você vai entender que vai ter um valor seu que vai ser negociado. Ele vai entrar para a mesa. Ele vai entrar para a mesa. Então você tem que saber muito bem se você quer entrar nessa camada e se você está nela, qual é o valor que você vai conseguir negociar. É inevitável. É inevitável. Só que quando você chega nesse momento, você vê que tem valores que você diz para a vida inteira que são seus, que não são seus.
que são valores que foram entregues pelos seus pais, que são valores que foram entregues porque a vida te ajudou a construir sem que você olhe para eles. Sabe? Então, é muito amplo porque fala do indivíduo dentro da ambiência dele. Não fala só do negócio, não fala só de, como é que eu vou sorrir aqui, né? Se eu levantar a perna, porque tem isso, né? Se eu levantar a perna, se eu levantar isso, a pessoa vai pensar... Não, é muito mais. É sobre você pertencer a você para que aquele negócio não te corrompa ao ponto de você perder você naquilo. Pra você, no fim das contas, ter um remorso, um arrependimento. Isso é muito duro, você construir um legado e quando você olhar, você vê que você construiu um legado, mas que você se destruiu ao longo do caminho. Isso é fogo. A gente entra, é o estado sabotativo mesmo, né? Você chega lá despedaçado. É muito legal, porque através do meu propósito, eu me reconectei com meu pai e com a minha mãe. Eu aceitei o meu pai e a minha mãe do jeito que eles eram. Meu pai do jeito que ele era, que já faleceu, e a minha mãe do jeito que ela é. Eu pude, muito tempo antes do meu pai falecer, não foi em leito de morte, né? Passar a mão um dia no telefone com o meu coração, que ali eu vi que Deus estava dentro de mim. Foi um negócio, falar assim, pai, eu tô ligando para dizer que eu te amo. Que você é uma pessoa que eu admiro, que eu gosto de tudo, até do que é ruim em você. Isso me ajuda a me construir. Meu pai chorava. Cara, deve ter sido um bálsamo pra ele. Eu falei assim, não acha que eu acho que você é menos ou mais, não. Eu acho você perfeito do jeito que você é. E eu precisava falar isso pra você. Eu falei, você é o avô dos sonhos pra mim. Você foi e é o avô das minhas filhas que eu sempre sonhei que elas tivessem. E você é o único avô que elas tiveram presente. Que legal, cara. E eu fiz isso. Meu pai morreu 3 anos depois. E ao longo desse processo, eu reconstruí uma conexão com a minha mãe, que hoje eu tenho um amor, eu com a minha mãe. Não é o meu pela minha mãe, nem o meu da minha mãe por mim. Onde é um amor de uma calma. É um amor sem cobrança. É um amor que é possível entre nós. Ele é sóbrio. Ele é literalmente sóbrio. Ele não tem... Você sabe que ontem eu tava... Desculpa te cortar. Não! Tá? Puta, cara. É porque assim, às vezes eu vou falando, eu vou lembrando do dia a dia. Ontem eu fui buscar minha esposa e a minha cunhada. Às vezes eu gosto de fazer essas loucuras porque é um momento que a gente fica sozinho dentro do carro. Saí aqui da Zona Leste de São Paulo, ali perto da Vila Formosa, que eu tava na minha mãe. E fui lá para Oscar Freire ontem. Era 6 da tarde, sexta-feira. Nossa, cara, corajoso. 50 minutos, mas beleza, fui. Que eu falei, cara, porra, que legal. Tô de carro. Tenho gasolina no combustível, no tanque. Eu vou lá. Não tem nada pra fazer agora. Já tinha encerrado o horário de trabalho. Cheguei lá, elas foram num evento. Minha cunhada tá grávida. Vai vir o Luca. Daqui 3 meses o Luca tá entre nós. Quando a gente tava no meio do assunto ali, aí a gente tava ouvindo... surgiu um assunto do tipo... o irmão brigou com o irmão, não sei o que. Eu falei, cara, pra mim... essas coisas são inadmissíveis. Brigas porque... porque eu não gosto, porque ela se deu bem na vida. Porque eu não gosto, porque ele não se deu bem na vida do meu padrão, porque ele ganha dinheiro. Não gosto porque um dia ele chegou com o carro e eu acho que ele quis se aparecer. Agora eu falei assim, essas coisas pra mim são inadmissíveis. Porque enquanto as relações estão pautadas nessas idiotices, essas superficialidades, e a pessoa não entendeu que ela carrega em uma parte do sangue a mesma parte que eu, que é uma coisa tão brutal, que é tão profundo, porque se Deus é pai e nós somos irmãos, quando geneticamente eu sou um irmão, o poder da analogia de irmãos, de filho, de pai, que é a forma com que Deus escolheu pra gente se comunicar e pra ele orientar a gente aqui, isso é inaceitável, cara. E quando eu vejo você falar dessa sobriedade da relação com a sua mãe, era exatamente isso que eu tava tentando explicar pra elas. Fica inabalável, porque assim, tem uma raiz tão profunda de saber quem ela é, quais são os limites dela, onde ela vai poder te ajudar, onde ela não vai poder te ajudar, e amém. Tudo bem.
E o que eu achei mais fantástico, e isso aconteceu essa semana, assim, antes de eu me mudar para São Paulo, teve um dia, num processo, a gente estava numa discussão construtiva, mas uma discussão, e a minha mãe, eu falei para ela assim, eu não quero nada de você. Aí ela me olhou, como assim? Eu só quero que você me ame. Acabou. Nossa, minha mãe chorou pra caramba. Eu falei, mais nada, você não precisa fazer mais nada por mim. Só me entregue o seu amor. E a gente, desde então, vem, graças a Deus, construindo e tal. E aí, essa semana, ela falou assim pra mim, eu olho pra você, eu tenho um orgulho da filha que eu tenho. E eu falei pra ela, eu até me emociono, eu falei assim, eu esperei a vida inteira pra ouvir isso de você. Ela falou, mas eu já falei várias vezes. Eu falei, mas eu não estava pronta pra ouvir. Agora, o valor que você dá, o valor que ela entrega... Eu hoje, quando ouço você falar isso, é uma parte do meu caminho que está construída de uma maneira muito sólida, mãe. E eu sou grata a Deus por eu poder em vida, e você em vida tá escutando isso. Pois é, que legal, né, cara? Então, e aí, o que eu percebi? Que a minha mudança pessoal, né, a minha construção do que eu realmente vim fazer, né, nesse planeta, foi que me levou à melhoria das minhas relações. Você falando isso, eu acho que o propósito coloca as coisas no lugar. Sim. Como elas devem ser, e não como a gente imagina que sejam. E assim, eu não passo a vida analisando todo mundo, óbvio. A gente faz, mas a gente disfarça. Não lie to me, né? Que o cara fica analisando o comportamento de todo mundo. Mas assim, a gente, pelo menos eu, tá? Eu crio um entendimento do outro. Eu criei isso. Né? Todo o conhecimento que eu adquiri nos últimos 10 anos sobre pessoas, sobre desenvolvimento de pessoas, sobre ajudar pessoas, me desenvolveu um olhar mais cuidadoso com o outro. Eu já gostava de fazer, hoje eu acho que eu faço de forma mais assertiva. Né? E isso é fantástico. Por exemplo, eu admiro os meus irmãos muito. Eu admiro os meus 2 irmãos, tanto o mais velho quanto o mais novo, profissionalmente. Eu admiro eles como marido, eu admiro eles como pai. Eu admiro muito. Eu olho para os meus irmãos, quando as pessoas falam assim, não, meu irmão. Porque eu admiro muito eles, sabe? Para mim, eles são homens honrados. Isso é legal. Isso tem muito a ver com a relação que você... Pô, cara, é fogo. Como essas coisas vão se desdobrando nas palavras de Jesus. Quando ele fala assim, ama Deus sobre todas as coisas, seu próximo como a ti mesmo, né? O amor por você é o que propicia essa capacidade de admirar os demais. Por que eu tô falando isso? Porque tem um pouco da pergunta que eu queria te fazer. Pra pegar a galera mais nova agora. Eu tenho observado que um dos principais problemas que as redes sociais causam na vida do ser humano é o efeito de comparação. Sim. E aí, em ponte com o que você tá falando. Você não admira seu irmão porque você queria ser igual ao seu irmão. Você admira seu irmão porque ele é aquilo. Eu acho às fantástico. Vezes, e tá tendo... É muito legal quando você vê uma pessoa feliz na rede social e você talvez admire ela ter conquistado alguma coisa do tipo e beleza, parabéns. Mas a verdade é que nós não estamos preparados para a rede social. E o que está acontecendo? As pessoas olham... E querem aquilo. Você e não sabem nem se é verdade. Você encontra muita gente aí no teu caminho de pessoas que, porra, quer ter uma vida daquilo por ter, por parecer? Na realidade, elas não sabem que é por ter. Sabe aquela coisa? Só que nesse processo, o que não é construído é o amor próprio. Então, se eu não me amo, eu preciso amar tudo aquilo que o outro ama. Tudo aquilo que o outro tem. Tá? Se você reparar, e isso a rede social também traz, ela também tem um contraponto positivo, que é... Você já reparou que todos os grandes influencers, as pessoas que ganharam dinheiro assim absurdamente, eles caíram em depressão? Pô, assim, não vou citar nomes aqui. Até antes de influência, tem a rede social, toda pessoa que fez um grande sucesso, né? Que hoje a rede social mostra muito. O que a gente hoje, porque hoje se fala sobre a depressão, né? Existe um vazio existencial.
Nós somos seres humanos que sempre teremos alguns vazios. Tá bom. Quando você começa a conquistar muita coisa e você começa a perceber que você está num lugar onde você tem dinheiro para comprar tudo que você não teve, você acredita que o dinheiro, a fama, vai te trazer tudo que você precisa. E não vai. Tudo que você não teve, tipo, com 13 anos. Isso. Agora aos 25... Isso. E aí, as pessoas têm tudo que o dinheiro traz e tem um vazio gigantesco. O que nesse momento acontece? A depressão. Por quê? Porque o que mais a gente precisa fazer na vida é entender que existem vazios que não serão preenchidos. E que é importante a gente olhar e entender que o máximo que a gente vai poder fazer é redecorar a cor daquele vazio. Ressignificar ele, não no sentido de preencher, mas de olhar para ele. Quando você não faz isso, e o dinheiro já não é mais suficiente para colocar, preencher esse lugar, você vai para os grandes vícios. As bizarrices. As bizarrices. Então, para essa galera nova, eu acho isso fantástico a gente falar, é o seguinte, o que o amiguinho do lado está fazendo é o que ele pode fazer. O que você pode fazer? Porque no final das contas é você com você mesmo. Não é você não desejar ter alguma coisa, desejar ter aquele carro, aquela... Pode, mas trabalhe. Porque o fruto do trabalho, do teu trabalho, ele tem um sabor completamente diferente. Pois é, porque... E tem um ponto, vamos, assim, pode ser até meio pesado falar isso, mas na rede social, você divide com os outros essa, entre aspas, felicidade. Mas na hora que você tá trancado num quarto depressivamente... A solidão, ela te pegou. E é engraçado, falando sobre solidão, que eu até queria estender um pouquinho esse assunto do propósito, mas você falou sobre solidão. No propósito, você se encontra só. Sempre. Como também na depressão, você se encontra só. Eu acho que é uma coisa similar. Mas o problema é que no propósito você sabe que você pode estar só. E na depressão você está só e não consegue estar. No propósito, você vive só porque é necessário. Você entendeu que faz parte... É o vazio, é o que você falou. Esse vazio faz parte. De social, às vezes, não tem... Ok, faz parte do jogo, eu aceitei ele como ele é. Agora, na depressão, na maioria das vezes, existem aquelas cobranças do... Pô, ninguém me ama. Eu tô aqui agora sozinho. Eu ajudei tanta gente, ninguém tem reciprocidade comigo. Eu olho muito a pessoa como ela é, né? Eu não julgo o que as pessoas fazem. Tá bom. O que eu digo é, o que aquela pessoa faz, eu admiro, mas eu não faço na minha vida porque não faz parte dos meus valores. Mas eu não posso deixar de admirar a conquista que ela teve com o trabalho que ela fez. Então, a Anitta é uma cantora altamente polêmica. Tá. Porque a forma como ela conduz determinadas coisas não dizem como eu conduziria a minha vida. Mas tem duas coisas que ela fez que eu admiro. Primeiro, ela tem uma mente altamente estratégica e isso a gente precisa reconhecer. Então, para o mundo dos negócios dela, ela soube montar estratégias para fazer a vida dela. Onde ela quer ter sucesso, ela está tendo. Isso. Né? E assim, ela tem estratégia desde a época que ela tinha 13 anos, que ela cantava em baile funk no Rio de Janeiro. Ela conta isso. Então é muito legal a gente ver essa mente estratégica. E dois, ela fala uma coisa que eu admirei ela nesse dia como pessoa ali. Ela falou assim, eu hoje cheguei num momento onde eu me desenvolvi para me olhar o suficiente para não depender do amor do outro. Eu me amo, mesmo que ninguém me ame. Não é não depender para fazer qualquer coisa da vida, mas é entender que o outro não tem a obrigação de me amar. Mas se eu me amo, tá tudo bem com isso. Então, isso, eu não entro no mérito, né, do balançar bumbum, da música. Não é essa a questão. É sobre ela entender que quando ela consegue encontrar o amor próprio, né? Fica sendo muito superficial achar que o outro me ama e eu vou ser feliz. É muito mais sobre o que você quer para você. Assim como a droga
gera uma dependência esse tipo de pensamento. Eu fumava. Meu pai fumava. Meu pai morreu de câncer do pulmão. É mesmo, cara. Só que aí eu acredito muito, né, até neurologicamente, a gente já começou a hoje trazer comprovações, a gente pensa e a gente realiza corporalmente determinadas coisas. Meu pai, a vida inteira, desde que eu me conheço por gente, meu pai dizia que ele ia morrer como todos os grandes artistas. Meu pai era artista plástico. E ele morreu. Todos os grandes artistas plásticos que faziam pinturas a óleo morriam como? Sufocados. Porque a tinta a óleo ela dá problema na parte respiratória. Meu pai morreu exatamente assim. Tá? E eu já tinha parado de fumar inúmeras vezes, como todo mundo. Meu pai morreu e eu falei assim, eu não quero morrer como meu pai, né? Então, tudo bem. Eu despluguei o cigarro da minha vida. Eu nunca mais pensei sobre cigarro. Não é fumar. E nunca mais pensei e fumei, não é no sentido de me tornar aquela sindicalista do não fumante. Legalista. Não. Virou uma promotora do levantar a bandeira. As pessoas podiam fumar do meu lado que eu não ligava. Porque, para mim, era mais importante. Se para aquela pessoa tá bom, tá tudo bem. Eu não quero isso para minha vida. Na minha casa não entra. E tá tudo bem. E acabou. E acabou. É fácil. Se fosse fácil, eu teria feito antes. Eu não teria feito como meu pai, esperado meu pai falecer do jeito que ele faleceu, para tomar essa decisão. Mas é uma decisão simples. A gente tem que entender que nem sempre o que é simples é fácil de fazer. Ela não exige muitas mecânicas para você tomar. Você só precisa... Então, assim, eu digo que a minha carreira, se alguém fala assim, todo mundo tem um jargão, né? A minha frase é simples, mas não é fácil. Mas sempre será possível. O meu propósito é cuidar de dente. Não importa, porque eu acredito que isso vai melhorar a vida das pessoas. Ok, faça o melhor que você pode. Eu acho que essa galera nova, ela precisa entender que não é o melhor que o outro quer. É o que você tem de melhor para entregar. Se o outro faz melhor, que bom, aprende com ele e se melhore para você fazer melhor também. Mas não é fazer porque o outro faz. É fazer porque aquilo ali, para você, faz sentido. Tem que explorar a máxima potência do seu talento. Que é uma das coisas que eu acredito que não estão acontecendo. E assim, você tá num mundo em que os meus achismos você pode ver no dia a dia nos teus pacientes, nos teus clientes, que é, eu vejo que a curva do tempo, ela vai acentuando. Você passou para os 20 anos, você passou para os 30 anos e 40 anos, e eu li muita coisa e eu tenho uma crença, eu acredito na seguinte questão: a maior parte das depressões ou da depressão na humanidade é a falta disso aqui, ó. Sim. É a falta do senso do nascimento, o porquê eu nasci, o para que eu nasci, e não ter usado as habilidades para uma coisa, para um fim correto daquilo que te move. Para algo que realmente faça sentido, né? Qual é o sentido? Trabalhar, pagar conta? Vai ficar, né? Tem que ter mais. Exatamente. Eu acho que eu ouvi uma pessoa, não lembro quem foi, que propósito é uma coisa da qual possivelmente você vai viver, não vai ver ele se cumprir, e ele vai se estender para uma próxima geração. Ele é sempre eterno. A gente sempre acha que a pessoa mais importante é aquela de alguma coisa, é aquela que está em destaque. E às vezes a pessoa mais importante foi a que fez alguém chegar naquele lugar. Uhum. Né? Thomas Edison, que foi o inventor da lâmpada, né? Ele foi um grande inventor, ele inventou várias coisas. Quando ele era jovem, ele estudava numa escola. E um dia a mãe dele recebeu... ele estava na aula, o diretor chamou ele, entregou um envelope e falou: entregue esta carta para sua mãe.
E ele foi todo feliz para casa. Mamãe, o diretor mandou te entregar essa carta. Ela abriu a carta, começou a ler, deu um sorriso lindo. Fechou a carta e falou assim para ele: tá tudo bem. Aí ele falou: o que que houve? Ela baixou e falou assim: meu filho, você é muito inteligente. E por conta de você ser altamente inteligente, você está atrapalhando o andamento da escola e dos alunos da escola. Então, você não vai mais poder ir para a escola. A partir de hoje, quem vai tomar conta do seu desenvolvimento intelectual sou eu. E ela cuidou. E aí, numa entrevista, um rapaz, um jovem repórter, muito ácido, né? Ele apresentando a lâmpada, e ele testou em números, como todo grande... Tá maluco, errou mais do que acertou, exatamente, né? Porque ele só precisava acertar uma vez. Uhum. E aí, ele falou: olha, você está apresentando a lâmpada pra gente? Mais ou menos assim, tá? Mas você errou mais de 1.300, 1.800 vezes. Não me lembro o número exato. Ele falou assim: não, eu testei 1.800 vezes para na 1.801 você ter aqui a lâmpada. Né? Eu acho que ali foi uma prova de que ele sabia, mesmo sem saber o que ele estava fazendo. Uhum. E aonde ele queria chegar. E ele mudou, né? Hoje a gente tem lâmpada em tudo quanto é lugar. Na verdade, a gente está escravo disso ainda. Isso. E aí, logo depois disso, a mãe dele veio a falecer. E avisaram a ele, e ele foi para a casa dela. Quando ele chegou, ele entrou no quarto dela, ele abriu a gaveta da cômoda e estava uma caixinha. Nessa caixinha, quando ele abriu, a gente tem sempre uma caixinha das emoções, uma caixinha dos sentimentos, né? Como se fosse aquilo das lembranças. E ele viu que ali tinha a carta. Quando ele era criança, que ele tinha 7 anos, o diretor tinha mandado. E ele abriu a carta. Uhum. E na carta estava dizendo: o seu filho não tem nenhum tipo de inteligência e ele está atrapalhando o andamento. Nós não queremos ele mais como aluno. A inteligência emocional dessa mãe, a gestão da emoção porque imagina uma mãe receber uma carta dizendo que o filho é um burro, que ele atrapalha. Ela pegou todo aquele estímulo de emoções, né, que gerou emoções horríveis, transformou ela em algo positivo dentro dela, em um sentimento adequado. E ela teve um comportamento ali fantástico, de acolhimento. E desenvolveu um dos grandes homens da humanidade, que mais impactou o mundo nos últimos séculos. Né? Então, assim, quem foi mais importante para a ciência? Thomas Edison ou a mãe dele? Então, gestão emocional, ela é importante para que a gente mude o mundo. Perfeito. Ela não é importante só para a gente se mudar. Ela é importante para a gente escrever cada um seu propósito. Perfeito. Gestão emocional vai te levar, provavelmente, a esse caminho bonito do propósito. Muito bom, muito obrigado. Eu é que te agradeço. Vou te agradecer, foi muito legal. É assim, a gente vai imergindo, né? E aí fica de olho no relógio, mas obrigado por dividir isso. Eu acho que quando isso aqui for pro ar e a quantidade de conteúdos que você pode vir a gerar para as pessoas, vai ser muito relevante, vai ser muito bom, mas não é só através da gente que as pessoas podem te conhecer. Podem te conhecer através das suas redes sociais também. Sim. Onde que a gente te encontra, Dani? Eu hoje estou no Instagram, Daniele Vidal, @Daniele Vidal. Legal. Lá tem algumas informações. Agora já estão entrando mais conteúdos, mais cortes de podcast. A gente está começando a botar conteúdos mesmos que tragam reflexões e que tragam até ferramentas para as pessoas se desenvolverem, né? Eu tenho alguns treinamentos, eu tenho alguns programas de desenvolvimento e lá tem algumas coisas e é só entrar em contato, que lá também tem o telefone e tudo da pessoa que cuida dessa área para quem quiser fazer alguns dos treinamentos, curso ou desenvolvimento. Show. Fiquem à vontade. Muito bom, muito bom. Obrigado, galera. Esse foi mais um episódio do De Propósito Podcast com a Dani. E, assim como a Dani, a gente também está nas redes sociais, que o Gui vai colocar
aqui embaixo para vocês verem que no Instagram está como @DePropósitoPodcast e também no YouTube, aqui onde você está assistindo o episódio todo, De Propósito Podcast. Não deixe de se inscrever aqui nesse canal, não deixe também de clicar no sininho para receber as notificações e com certeza o pedido que não pode deixar e não pode faltar, fica com a gente. Segue a gente, acompanha a gente e a gente faz isso porque vocês são as pessoas mais importantes. A gente está aqui para servir vocês. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio. I'm a man.